Há 10 dias das eleições, divulgada a nova pesquisa Datafolha para presidente. Jair Bolsonaro, do PSL, aparece com 59% dos votos válidos e Fernando Haddad, do PT, com 51%. Também saíram hoje os números para a disputa do governo de São Paulo. João Dória, do PSDB, tem 53% dos votos válidos e Márcio França, do PSB, 47%. O presidente Temer se reuniu com a equipe política para discutir o relatório da PF, que pediu o indiciamento dele e de outras 10 pessoas, entre elas a filha. E hoje, quinta-feira, é dia da nossa agenda cultural. E as sugestões para o fim de semana vão de tributo a David Bowie à maratona de filmes sobre o Halloween. E você acompanha essas e outras notícias já no Jornal da Gazeta, edição das 10. Olá, boa noite. Boa noite. E o Datafolha divulgou agora há pouco mais uma pesquisa para a sucessão presidencial e mostra que Jair Bolsonaro, do PSL, está 18 pontos à frente do candidato Fernando Haddad, do PT, neste segundo turno. De acordo com o levantamento, Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 58% dos votos válidos na pesquisa do dia 10 de outubro e agora aparece com 59%. Fernando Haddad, do PT, tinha 42% das intenções de voto e agora passou para 41%, oscilação dentro da margem de erro da pesquisa, que é de 2 pontos percentuais. O candidato do PT à presidência da República acusou hoje o adversário de tentar fraudar a eleição, baseado em reportagem da Folha de São Paulo. Fernando Haddad pediu que a justiça apure a denúncia do jornal que apresenta que empresários financiaram ações na internet para orientar o voto em favor de Jair Bolsonaro. O petista fez campanha em São Paulo. De manhã, Fernando Haddad se encontrou com juristas que lançaram um manifesto pela continuidade da democracia, com 1.500 assinaturas. Participaram do ato de apoio a Haddad o ex-ministro da Justiça de Fernando Henrique Cardoso, José Carlos Dias. O secretário de Direitos Humanos, também da gestão do Tucano, Paulo Sérgio Pinheiro, e Antônio Cláudio Maris de Oliveira, que foi advogado do presidente Michel Temer. Durante o evento, o grupo defendeu recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral para apurar denúncia divulgada hoje de que empresas estariam investindo na internet em favor do candidato do PSL. Segundo o jornal Folha de São Paulo, sem declarar à Justiça Eleitoral e de forma anônima, empresários que apoiam Jair Bolsonaro financiaram, ao custo de milhões de reais, o disparo em massa de centenas de milhares de mensagens no WhatsApp contra o candidato do PT. Pela lei, as empresas são proibidas de doar para campanhas. Uma grande operação, de acordo com o jornal, estaria sendo programada para a última semana antes da votação em segundo turno. Durante a entrevista, Fernando Haddad disse que a campanha dele e o partido estão acionando a Polícia Federal para que abra um inquérito para investigar o caso e também a Justiça para pedir providências para o que o candidato chamou de tentativa de fraude eleitoral. Houve a montagem de uma organização criminosa de empresários que, via Caixa 2, promoveram essa campanha de difamação, tentando fraudar o primeiro turno. Em qualquer lugar do mundo, isso seria um escândalo de proporções avassaladoras. Poderia ensejar até a impugnação da candidatura com a chamada do terceiro colocado para disputar o segundo turno. Haddad disse que pretende alertar também a missão internacional enviada pela OEA de observadores da eleição. O petista alega que tem indícios de que Bolsonaro teria pedido ajuda financeira clandestina durante jantares com empresários. Segundo testemunhas, o pedido foi feito de recursos para o WhatsApp. Ele não queria ajuda financeira contabilizada, que o desejo dele era o financiamento dessas mensagens. Não sei o tipo de acordo que ele fez para receber esse recurso.
Em resposta à denúncia da Folha de São Paulo, Jair Bolsonaro, do PSL, disse que não tem controle sobre empresários simpáticos à campanha dele. Os advogados do PSL também foram à justiça acusar o PT de atribuir falsamente o escândalo a Bolsonaro, que no fim da tarde afirmou que não vai participar de debates na TV neste segundo turno. A primeira resposta de Bolsonaro foi dada ao site antagonista. Abre aspas, eu não tenho controle se tem empresário simpático a mim fazendo isso. Eu sei que fere a legislação, mas eu não tenho controle, não tenho como saber e tomar providência. Agora à noite, os advogados da campanha do PSL entraram com uma ação na Procuradoria-Geral da República, em Brasília, contra o candidato Fernando Haddad, do PT. Os advogados acusam o petista de cometer crime eleitoral ao atribuir a Bolsonaro o crime de disparo de mensagens em massa no WhatsApp, conforme divulgou hoje o jornal Folha de São Paulo. Segundo a defesa do candidato do PSL, não há provas de que as empresas que dispararam as mensagens tenham ligação com a campanha bolsonarista. E o PT está fazendo acusações falsas. Numa transmissão ao vivo na internet agora à noite, Bolsonaro acusou o jornal Folha de São Paulo de não provar as denúncias e apenas fazer insinuações sem respaldo na verdade. É um jornal que realmente cada vez se afunda mais aí na lama. Então, a história de levar indícios não tem prova de nada. Durante o dia, o candidato do PSL não teve agenda pública. Ele recebeu a visita da equipe médica do Hospital Albert Einstein durante a tarde. Os médicos deixaram a casa do candidato sem falar com a imprensa. Em nota, eles disseram que Bolsonaro foi submetido a uma avaliação médica multiprofissional, de exames de imagem e laboratoriais, e que se mostraram estáveis. No entanto, informaram que o presidenciável ainda precisa de suporte nutricional e também de fisioterapia. Numa segunda nota atualizada, os médicos disseram ainda que a colostomia, que é aquela bolsa ligada ao corpo do candidato Bolsonaro, permanece como um fator limitante relativo. Já sobre a participação de debates, os médicos disseram que o comparecimento de Bolsonaro depende do próprio candidato, que, do ponto de vista clínico, já está liberado. À TV Globo, Bolsonaro declarou que não vai a debates no segundo turno. E o presidente do partido dele, o PSL, confirmou a informação aos jornalistas. Na transmissão pela internet agora à noite, ele lançou dúvidas sobre a ida ou não aos debates na televisão contra Fernando Haddad. Me deram-se apto com restrição. Ó, deputado, nós não recomendamos que o senhor faça um esforço prolongado. Tá? Se fizer, pode ter um problema com a tua. Porque eu estou com a bolsa aqui do lado aqui, para não ter dúvida. Tá? Você sabe que tem aqui dentro, né? O PT entrou com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral contra o candidato Jair Bolsonaro e empresários por propaganda ilegal. O partido pede ainda que o WhatsApp apresente em 24 horas um plano de contingência capaz de suspender o disparo em massa de mensagens que seriam ofensivas a Haddad. O PT quer que, ao fim do processo, a Justiça declare a inelegibilidade de Bolsonaro. Já o PDT disse que vai entrar com uma ação na Justiça Eleitoral para anular a eleição. No primeiro turno, o partido lançou o candidato Ciro Gomes. O pedetista terminou a disputa em terceiro lugar. Luciano Hang, dono da Avan, empresa do setor varejista citada na reportagem da Folha de São Paulo, afirmou que vai processar o jornal. O empresário disse que a notícia é falsa e que não existe nenhum contrato ou pagamento para impulsionamento de conteúdo no WhatsApp. Ele disse ainda que jamais houve doação não declarada. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se reuniu hoje em Brasília com procuradores eleitorais e os advogados das campanhas de Bolsonaro, do PSL, e Haddad, do PT, para discutir a atuação do Ministério Público na disputa eleitoral. Durante o encontro, Dodge afirmou que a disseminação de conteúdo falso nas redes sociais não convém à democracia nem ao eleitor. Também foi divulgada hoje a pesquisa Datafolha para o governo de São Paulo. E assim como o Ibope, o novo levantamento traz uma disputa acirrada entre Dória e França. Os dois estão empatados no limite da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais.
João Dória, do PSDB, tem 44% dos votos totais. Márcio França, do PSB, 40%. Brancos e nulos, 9%. Não sabem, não responderam, 7%. Nos votos válidos, que excluem brancos e nulos, Dória tem 53% e França, 47%. Hoje, o candidato ao governo de São Paulo, João Dória, do PSDB, fez campanha na capital. Ele visitou as obras de uma escola e prometeu ajudar as prefeituras a implantar mais creches. O candidato do PSDB ao governo do estado fez campanha pela manhã no Jardim Primavera, na zona sul da capital paulista. João Dória visitou uma escola de educação infantil que começou a ser construída quando ele era prefeito de São Paulo e está quase pronta. A obra foi orçada em quase 4 milhões de reais e a unidade vai atender 200 crianças de 0 a 4 anos de idade. Dória disse que, se for eleito, vai construir 1.200 creches no estado, em parceria com as prefeituras. Em várias regiões do estado, as prefeituras não têm condições financeiras para a implementação de creches, sobretudo neste padrão, que é o padrão que nós desejamos. O governo do estado financia a obra no padrão, nesta qualidade específica, e a prefeitura faz a administração por nossa recomendação com organizações sociais, que é o que nós fazemos aqui em São Paulo e que funciona bem. Depois de visitar a obra, Dória comentou o apoio que recebeu do general Mourão, do PRTB, candidato a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, do PSL. Os dois se encontraram ontem no hotel em São Paulo e Mourão gravou um vídeo declarando apoio pessoal e do seu partido a Dória. Nós, do PRTB, e eu em particular, não tenho a mínima dúvida que aqui neste estado de São Paulo, João Dória é esse homem. Apesar do apoio do general ao Tucano, o candidato do PSL à presidência decidiu se manter neutro no estado. E faltando 10 dias para o segundo turno, Márcio França, candidato do PSB ao governo de São Paulo, diz que tem chances de vencer. Ele destacou que, apesar de ser desconhecido para uma parte dos eleitores, acredita em uma virada, assim como aconteceu no primeiro turno. Depois de visitar alunos da Univesp em São Vicente, cidade natal de Márcio França, o candidato do PSB veio à capital para um encontro no Sindicato do Comércio Atacadista na região central. Falou por cerca de 40 minutos a empresários do setor e disse que conhecer bem como funciona a área pública é o que dá coragem para tomar as decisões necessárias. São Paulo não pode ser apenas uma passagem de vaidade. Se eu tivesse que contratar um produtor de evento, eu contrataria o Dória. Eu já fui nos eventos dele. São impecáveis. Ele é muito bom naquilo que ele faz, produção de eventos. Mas governos públicos não tem nada a ver com isso. Encaminhada na região do Mercado Municipal, Márcio França disse ainda que, se eleito, pretende resolver a situação dos prédios invadidos e de moradia irregular no centro da capital paulista. São Paulo constrói todos os anos 1 bilhão e 300 milhões. Eu me comprometi a comprar os apartamentos prontos aqui no centro da cidade, que os privados podem fazer. A gente vai comprar para tirar aquelas pessoas daquela situação que eles estão vivendo. O candidato também participou de uma entrevista em uma rádio. Eurípides Júnior, presidente do Partido Republicano da Ordem Social, está foragido. Ele teve a prisão temporária decretada pela Justiça Federal, acusado de desviar mais de 2 milhões de reais em recursos públicos. O PROS integra a coligação do candidato à presidência, Fernando Haddad, do PT. Eurípides Júnior, dirigente nacional do PROS, é um dos alvos da Operação Partialis, que em latim significa parceria. A ação deflagrada hoje pela Polícia Federal apura suposto esquema que desviou mais de 2 milhões de reais em contratos para a compra de gases medicinais em Marabá e Altamira, ambas no interior paraense e também no Distrito Federal. Ao todo, foram cumpridos 17 mandados judiciais, sendo 8 de prisão. A operação é um desdobramento de investigações que miram fraudes em licitações feitas pela Prefeitura de Marabá. A defesa de Eurípides Júnior afirma que não existe qualquer envolvimento do partido ou de seu presidente em atos ilícitos e que está à disposição para prestar todos os esclarecimentos, além de declarar não haver qualquer relação de ambos com a Prefeitura de Marabá. Em outra operação contra desvios de dinheiro público, foi preso o ex-secretário de Saúde do Maranhão, Ricardo Murad. Ele é cunhado da ex-governadora Rosiana Sarney, do MDB.
Ricardo Murad se entregou à Polícia Federal depois de ter um mandado de prisão temporária expedido contra ele por suspeita de desvios de recursos públicos no Maranhão. As investigações apuram um desfalque de cerca de 2 milhões de reais destinados para a saúde entre 2011 e 2013. A quantia foi desviada para uma empresa do município de Imperatriz. Segundo a polícia, também há registros de pagamentos realizados a blogueiros sem apontar as circunstâncias dessas operações. Ao todo, foram quase 30 mandados judiciais a serem cumpridos pelo Estado. Murad foi secretário da Saúde entre 2009 e 2010 e também entre 2011 e 2014, durante o 4º mandato de Rosiana Sarney no governo do Maranhão. Em resposta ao Conselho Nacional de Justiça, que foi acionado por deputados petistas, o juiz Sérgio Moro deu explicações sobre a divulgação do depoimento de Antônio Palocci. Moro afirmou que não inventou informações e nem teve intenção de influenciar as eleições. Parte da delação do ex-ministro foi divulgada por Moro no dia 1º de outubro. Nela, Palocci incriminou Lula e Dilma Rousseff e revelou um esquema de arrecadação de propinas na Petrobras após a descoberta do pré-sal. Ele falou, olha, eu chamei vocês aqui porque o pré-sal é o passaporte do Brasil para o futuro, é o que vai nos dar combustível para um projeto político de longo prazo no Brasil. Ele vai pagar as contas nacionais, vai ser o grande financiador das contas nacionais, dos grandes projetos do Brasil. E eu quero que o Gabriele faça as sondas pensando neste grande projeto para o Brasil. Mas o Palocci está aqui, Gabriele, porque ele vai lhe acompanhar nesses projetos para que eles tenham total sucesso e para que ele garanta que uma parcela desses projetos financie a campanha desta companheira aqui, a Dilma Rousseff, que eu quero ver eleita presidente do Brasil. Sérgio Moro disse que não pode interromper seus trabalhos porque uma eleição está em curso. Afirmou que tirar o sigilo de parte da delação era necessário no caso de uma condenação. O juiz Moro afirmou ainda que retardar a publicidade do depoimento para depois do período eleitoral poderia ser considerado tão inapropriado como sua divulgação no período anterior. Antônio Palocci está preso desde setembro de 2016, condenado a 12 anos e 2 meses de reclusão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Ele negociou propinas para a Odebrecht, que foi beneficiada em contratos com a Petrobras. E esse é o assunto do comentário de política com José Neumann e Pinto. O juiz Sérgio Moro escreveu para o Conselho Nacional de Justiça, em resposta a uma cobrança, que ele não inventou a delação do Palocci. É verdade, não inventou não. Palocci foi quem disse que a campanha da Dilma em 2010, que ele coordenou, custou 400 milhões de reais, que custou mais 600 em 2014, provocando um grande estelionato eleitoral. Agora, o Moro está no centro, né? Na campanha eleitoral, o Álvaro Dias só falava do Moro, era o meu ministro de Justiça. Agora, o Haddad resolveu elogiar o Moro, né? Nesse desespero de quem está perdendo, ele vem aí com, olha, o Moro foi um bem para o Brasil. Só que ele disse duas coisas que não confirmam essa tentativa de virar a opinião, né? A primeira é que ele errou em relação ao Lula, por causa da pena que ele deu, porque não tinha prova. Por unanimidade, alguém precisa avisar isso a ele, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região considerou que as provas eram válidas e aumentou a pena que o Moro deu, de 9 anos e meio para 12 anos e 1 mês. A outra coisa que ele disse, ele vai ter que recorrer aos compêndios de história. Disse que o Moro soltou ricaços, quer dizer, uma maldade, porque na verdade eram delatores premiados de uma lei que foi aprovada no governo Fernando Henrique e que foi modificada para funcionar, como está funcionando, por Dilma e Zé Eduardo Martins Cardoso, colegas de partido dele. Pelo amor de Deus, né? Bom, eu volto terça-feira direto ao assunto. Em té! O presidente Michel Temer se reuniu hoje com a equipe política do Planalto para discutir o andamento do relatório da Polícia Federal, que pediu um indiciamento dele, aliás, que indiciou Temer e mais 10 pessoas no chamado Inquérito dos Portos.
Foram chamados para discutir o relatório os ministros Carlos Marum, da Secretaria de Governo, e Torquato Jardim, da Justiça, além do marqueteiro Elcinho Mouco e o advogado do presidente, Brian Alves Prado. A principal preocupação do presidente é com o andamento da investigação na Procuradoria-Geral da República. Na terça-feira, a Polícia Federal indiciou Michel Temer e mais 10 pessoas pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, na investigação sobre o favorecimento do grupo político dele a empresas do setor portuário durante a edição de um decreto em maio de 2017. Os investigadores alegam que desde os anos 90, Michel Temer é favorecido por um esquema criminoso que repassava propina ao grupo em troca de privilégios no setor público. Entre os indiciados estão o ex-deputado federal Rodrigo da Rocha Loures, conhecido como Homem da Mala, o coronel reformado da Polícia Militar João Batista Lima Filho e a esposa dele, Maria Rita Fratesi, além da própria filha do presidente, Maristela Temer. A apuração policial também diz que 2 empresas do coronel Lima Filho fecharam contratos milionários com outras, mesmo sem nenhum funcionário registrado. Para o delegado do caso, a suspeita é a de que essas empresas, com capital de apenas R$ 500, foram usadas para a lavagem de dinheiro ilícito do esquema. E o presidente Temer veio para São Paulo também para se reunir com seus advogados, com o objetivo de discutir o indiciamento dele e da filha. E veja a seguir os destaques da programação de fim de semana em São Paulo. E tem show especial em homenagem ao cantor David Bowie. Que tal imaginar o que você faria se estivesse no lugar do personagem de um filme? No Todo Seu de hoje, o youtuber Lorde Vinheteiro e a apresentadora Paula Carvalho embarcam nessa brincadeira comigo, assistindo cenas de filmes enquanto saboreio um delicioso bife à moda do Porto do meu querido chefe Eduardo de Castro. Estou esperando, bem? Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasnico Demo Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Bolsonaro também defende São Paulo. Somos posição do PT e do outro lado, o França tem um apoio velado do PT. Então, no momento, eu desejo boa sorte ao Dória. É João Dória e Bolsonaro presidente. Vamos fazer essa dobradinha aí, Bolsodória. Bolsodória. Vou defender São Paulo, com a verdade e com a justiça. Vou defender São Paulo junto com Bolsonaro presidente. Vou defender São Paulo por tudo e por todos. Vou defender São Paulo com você. Defenda São Paulo. Vote João Dória 45. De escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Libero. Paixão por comunicação. Quero ser o presidente de todos os brasileiros para garantir nossa democracia e os direitos do povo. Basta de ódio, violência e notícias falsas. Queremos paz para trabalhar e crescer. Nosso lema é um livro numa mão e uma carteira de trabalho na outra. Queremos a união dos brasileiros por uma pátria mãe gentil que cuide de todos os seus filhos e não deixe ninguém para trás, garantindo educação e oportunidades. Vamos juntos, todos pelo Brasil. Torcedor, neste domingo entre em campo com Mesa Redonda e confira lance a lance a luta pela liderança no Brasileirão. Eu quero o meu Corinthians de volta! As projeções para semifinais na Libertadores. Uma entrevista exclusiva com o meio-campista Moisés e a estreia de Celso Cardoso. No Mesa Redonda, neste domingo, 9 da noite. Calma, porque eu... Não dá pra ter calma, Flávio!
Olha, hoje foi mais um dia de tempestade, granizo, raios e ventania por todo o estado de São Paulo. Aqui na capital a chuva chegou à noite e agora aqui na região da Avenida Paulista faz 21 graus. Vamos ver com Tássia Sena como fica o tempo para os próximos dias. Chove, mas os meteorologistas preveem chuva mais fraca e em áreas isoladas da capital. Como reflexo da frente fria que chega amanhã, vai esfriar, viu? Teremos uma sexta-feira com máxima de apenas 23 graus. No fim de semana, o céu fica bem fechado. No sábado, temperaturas entre 14 e 21. E no domingo, madrugada gelada, com mínima de 12. E depois, máxima de só 22 graus. E falando em fim de semana, hoje é quinta-feira, dia de agenda cultural. Entre as atrações em São Paulo tem festa típica, exposição diferente, show de rock e até filme de terror. Amanhã, às 9 da noite, músicos de diferentes estilos e origens se reúnem em um tributo a David Bowie. A turnê Celebrating David Bowie está em cartaz desde a morte do artista em 2016 e agora faz uma passagem pela América do Sul. Entre os instrumentistas que vão apresentar grandes sucessos do camaleão do rock está o guitarrista Adrian Belew, que participou da gravação de 2 discos de Bowie. No sábado, o Museu da Imigração na Moca oferece um dia especial em homenagem à Hungria, pequeno país do leste europeu. O Viva Hungria terá comida típica, dança, música, artesanato, cinema, oportunidades de bolsas de estudo no país e até aulas do idioma húngaro, tudo no sábado, das 10 da manhã às 6 da tarde. A entrada custa R$10. O Noitão Belas Artes traz nesta sexta a maratona do filme Halloween, com a pré-estreia do último filme, que só será lançado no dia 25, além dos clássicos de 1978 e 1984. Lembrando que a maratona de filme se encerra no sábado de manhã. O ingresso custa R$36. Para saber se a sessão já se esgotou, acesse o site caixabelasartes.com.br. Halloween. Uma exposição diferente, um passeio por cenários físicos e realidade virtual. Esse é a Biblioteca à Noite, em cartaz no Sesc Avenida Paulista. Inspirada no livro homônimo de Alberto Manguel, traz 10 bibliotecas reais ou imaginárias, como a Biblioteca de Alexandria, no Egito, destruída em um incêndio há mais de 2000 anos. O passeio dura 50 minutos. A entrada é grátis, mas é necessário se inscrever no site agendamento.sescavenidapaulista.org.br. Vai até fevereiro. Ministros europeus cancelaram a visita à Arábia Saudita e cobraram esclarecimentos rápidos sobre o caso do assassinato do jornalista Jamal Khashoggi. O governo dos Estados Unidos, aliados dos sauditas, também anunciou a sua retirada do evento. Ministros da Economia da França, Reino Unido e Holanda cancelaram a participação em um fórum de investimentos marcado para a próxima semana em Riad. A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Christine Lagarde, afirmou que vários empresários e organizações desistiram de ir à Arábia Saudita enquanto o assassinato de Khashoggi não for esclarecido. Os Estados Unidos decidiram dar ao regime ditatorial saudita mais alguns dias para explicar o desaparecimento de Khashoggi, reforçando a impressão de que procura proteger seu aliado árabe. O jornal The New York Times afirmou que as autoridades da Turquia já identificaram 5 suspeitos, dos quais 4 são ligados ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Um desses homens, segundo o jornal turco Yeni Safak, morreu em um acidente de carro na Arábia Saudita, o que agora é especulado como queima de arquivo do caso Khashoggi. Bem, nós ficamos por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Ótima noite para você e até amanhã. Até amanhã, Gabriel. Até amanhã, Luciana. Muito obrigado pela sua companhia. Tenha uma excelente noite. Assista agora o programa Todo Seu com o Rony Fon. Até amanhã. Nesta sexta, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade, aprenda a fazer um saboroso bolo pão de mel.
Assista agora Todo Seu.